Olá, alunos. Eu sou o professor Gelson Ribeiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre doenças de veiculação hídrica e de algumas doenças no Brasil, ok? As doenças adquiridas pela ingestão de água, quando essa água encontra-se contaminada, são várias doenças. Então, nós vamos falar de algumas aqui, só para a gente poder se situar. Nós temos uma doença chamada febre tifoide, nós temos febre paratifoide, as mais comuns são disenterias, como disenteria bacilar e disenteria amebiana, e as hepatoinfecções em geral, cólera, a hepatite infecciosa, giardíase, entre outras doenças que são vinculadas através da água. Doenças adquiridas pelo contato da pele e das mucosas com água contaminada também é possível, como é o caso da esquistossomose, infecções de olhos e do nariz, de garganta, doenças de pele, também através de água contaminada. Temos também doenças de vinculação hídrica que elas são causadas pela presença de substâncias químicas que estão presentes na água. Então, na verdade, é uma ação química, né? A fluorose, que é uma doença devido ao excesso de flúor, o saturnismo, causado pelo chumbo, que é um metal pesado, tem doenças causadas por nitratos também, e algumas substâncias, elas dão à água propriedades laxantes, como os sulfatos, né? Ou tornam a água tóxica, como o zinco, o arsênio e os cianetos. Tem doenças causadas direta ou indiretamente pela escassez de água, né? Naquelas regiões onde as pessoas não têm acesso à água e acabam sofrendo da desidratação, que é mais comum, né? E também tem aquela influência na higiene pessoal, já que não tem água nem para beber, também vão ter doenças, né, pela falta de água com relação à higiene pessoal, que não vai ser feita adequadamente e nem vai haver uma higiene adequada para lavar os alimentos ou cozinhar os alimentos, né? E também, nessas regiões, você não vai ter uma limpeza adequada do ambiente, também pela escassez de água. Então, a escassez de água, ela vai afetar direta e indiretamente esses grupos, essas populações, ok? Vamos falar um pouquinho de doenças transmissíveis aqui no nosso Brasil. Nos últimos anos, mais ou menos entre as décadas de 1990 a 2010, tem sido observado um declínio na mortalidade por doenças transmissíveis. Bom, bem como uma tendência que também é decrescente no aparecimento de algumas doenças imunopreveníveis, como é o caso da poliomielite, do sarampo, da difteria, da coqueluche. O que é imunoprevenível? Quer dizer, você pode criar uma imunização para essas doenças. Quer dizer, existe uma vacina, existe vacinação, ok? Algumas doenças continuam persistindo no nosso país, como por exemplo o sarampo, e outras até acabam evidenciando um aumento expressivo, como a malária, a AIDS, né? E outras doenças. E além também do aparecimento agora de novas enfermidades virais, como é o caso da Covid-19
doença causada pelo SARS-CoV-2, conhecido também como coronavírus. Essa doença foi oficialmente reconhecida esse ano de 2020, inclusive o seu nível pandêmico, né? E diante desse quadro, ainda preocupante, a vigilância em relação às doenças transmissíveis, ele deve ser uma constante, né? E o combate é uma meta de todos aqueles que atuam, como nós, na área de saúde. Existe o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, chama SNVE, Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica. Esse sistema ele compreende um conjunto interarticulado de instituições, tanto do setor público quanto do setor privado. Componentes do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, que direta ou indiretamente notificam doenças ou agravos, prestam serviços a grupos populacionais, orientam a conduta a ser tomada no controle das mesmas. A notificação de doença é um dever de todo profissional de saúde, seja ele da rede pública, conveniada ou privada. Ele deve comunicar à autoridade sanitária todos os casos de doença de notificação compulsória que compõem a lista brasileira de doenças de notificação compulsória, bem como as que forem acrescentadas, obviamente, nos âmbitos estaduais, municipais, enfim, federais. Em alguns locais, algumas cidades, algumas doenças que são de notificação compulsória. E existe, obviamente, uma lista nacional. Como que é feita essa notificação? Normalmente ela é feita em formulário próprio, ou telefone, enfim, ou por um outro meio qualquer, de acordo com a cidade em que a gente esteja. Ok? Obviamente, primeiramente, ela é comunicada a nível municipal. Né? Qual é o objetivo da notificação compulsória? Né? Porque existem doenças que são de notificação compulsória. A notificação compulsória, ela vai permitir o quê? A adoção de medidas de controle pertinentes, né, à gravidade da doença, bem como vai alimentar sistemas de informações municipais, estaduais e federais, e, portanto, a notificação deve ser feita, inclusive no caso de suspeita, sem aguardar a confirmação da doença. O que isso quer dizer? Um paciente chega no hospital com sintomas de dengue, por exemplo. Existe uma avaliação clínica do médico, do clínico que vai atendê-lo, e ele acredita, de acordo com o seu diagnóstico clínico, avaliação clínica, né, ele vai dar um diagnóstico de que é dengue. E ele vai iniciar um tratamento, né, ou ele vai colocar a pessoa no soro, enfim, de acordo com o nível lá das plaquetas, vai fazer um exame de hemograma. Não é um exame conclusivo para a dengue. Não é uma sorologia para a dengue, aonde vai dizer se ele está com dengue ou se ele esteve com dengue, né? De acordo com as imunoglobulinas G ou M, que seria sorologia para dengue, IgG e IgM. Ele não vai fazer esse exame, até porque ele pode até pedir o exame, mas ele já tem que começar com o tratamento, porque o exame vai demorar um pouco a ficar pronto. Então, baseado no diagnóstico, avaliação clínica, ele vai dar início ao tratamento e vai fazer a comunicação compulsória de que ele tem um caso de dengue, mesmo antes dele ter a confirmação. É isso que eu acabei de falar em outras palavras, ok? Sem aguardar, então, a confirmação da doença. A demora pode significar a perda da oportunidade da adoção de medidas de prevenção e controle indicadas, como, por exemplo, casos de meningite, doenças que têm um alto potencial de contaminação, né? Doenças infecciosas, ok?
A notificação ela tem que ser sigilosa, né, obviamente, podendo ser divulgada fora do âmbito da saúde, somente em caso de risco para a comunidade, sempre respeitando o direito de anonimato daqueles pacientes e obedecendo também à legislação em vigor, conforme algumas portarias que são publicadas pelos órgãos de saúde. Existe, por exemplo, apenas a nível de exemplo, nós temos uma publicação da portaria, chama Portaria 4052, né, de doenças de notificação compulsória, que diz que o Ministério da Saúde, no uso de suas atribuições, que lhe confere o artigo 44 do Decreto 79.321, de 12 de agosto do ano tal, e tendo em vista o disposto do item 1 do artigo 8, resolve, para os efeitos de aplicação da lei, né, aí argumento Constituição de notificação compulsória em todo o território nacional, as doenças a seguir relacionadas. Aí vem uma lista de doenças como cólera, no caso coqueluche, dengue, difteria, doença de Chagas, né, os casos agudos, doença meningocócica, que a gente falou agora mesmo, né, e outros meningites. Falar outros meningites, porque nem toda meningite é meningocócica. A meningite meningocócica é aquela meningite causada pela bactéria, né, meningococos. Mas nós também temos casos de meningite viral e meningite fúngica, são possibilidades. Febre amarela, febre tifoide, temos a hanseníase, né, que o pessoal chama de lepra, mas não é lepra, é hanseníase o nome, né? Tem a hepatite B, temos leishmaniose visceral, algumas áreas onde a malária é uma doença não é endêmica, quer dizer, não é própria da região, porque tem áreas em que a malária é endêmica, ok? Principalmente na região norte do nosso país, Amapá, Macapá, Pará, Rondônia, Amazônia, Acre, ok? Estados da região norte, onde a malária em algumas regiões é endêmica, ou seja, uma doença própria já da região. Nós temos aí também poliomielite, paralisia flácida aguda, raiva humana, rubéola, síndrome da rubéola congênita, né, que é aquela rubéola que é passada durante o desenvolvimento intrauterino da mãe para o feto, o sarampo, a sífilis congênita, né, também a sífilis, onde a mãe tem sífilis e ela passa para o feto durante o desenvolvimento embrionário, ok? Tem a AIDS também, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que a gente conhece como AIDS, tétano, tuberculose, tem muitas doenças, né? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu like, comentar as suas dúvidas. Espero que tenham gostado e até a próxima aula. Um grande beijo para vocês.